ND Notícias de volta, agora são 7h35. Caso dos respiradores comprados pelo governo de Santa Catarina em 2020 por mais de 30 milhões de reais volta a ser alvo de decisão judicial. Empresas e pessoas envolvidas na compra dos equipamentos durante a pandemia terão que devolver dinheiro aos cofres públicos. A reportagem é de Márcio Falcão. Para a Justiça de Santa Catarina, as falhas na contratação dos equipamentos justificam o ressarcimento financeiro. Na decisão judicial que a NDTV teve acesso, a juíza Luciana Pellicer Gottardi Trentini reforça que o cenário excepcional da pandemia era justamente a razão pela qual a administração deveria ampliar a cautela na escolha do fornecedor e nas condições de pagamento. Esse professor de gestão pública explica que esse tipo de decisão ajuda a recuperar a confiança. É uma resposta à sociedade, que, aliás, um dos maiores prejuízos da corrupção talvez nem seja o financeiro, talvez seja a perda da confiança e da credibilidade das instituições públicas na própria administração pública, o que desencoraja as pessoas de continuar participando e cobrando eventualmente a administração. Em 2020, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina comprou 200 respiradores pelo valor de R$ 165 mil cada, totalizando 33 milhões de reais. Os equipamentos não chegaram a ser entregues. A aquisição dos aparelhos foi alvo de uma ação popular e o caso foi parar na Justiça. Na decisão, a juíza diz que houve fragilidade na pesquisa de preços. A administração pública contratou com a Veigamed e promoveu o pagamento antecipado integral no valor de 33 milhões de reais, sem que os equipamentos tivessem sido entregues. Parte dos recursos públicos recebidos pela contratada foi direcionada a terceiros, dentre eles a TS Eletronic do Brasil Indústria e Comércio Limitada, empresa contratada para operacionalizar importações relacionadas aos equipamentos. De acordo com a Justiça, a contratação foi celebrada sem demonstração administrativa suficiente da efetiva capacidade da empresa de entregar os equipamentos nos prazos assumidos e sem a comprovação de que a contratação era vantajosa ao Estado. A juíza reconheceu a ilegalidade do pagamento antecipado com a dispensa de licitação e considerou nula a contratação emergencial feita à época. Diante disso, houve a condenação da empresa Veigamed Material Médico e Hospitalar e dos diretores da empresa, Rosimari Neves de Araújo e Pedro Nascimento Araújo, ao ressarcimento integral da quantia de 33 milhões de reais, acrescida de correção monetária. A empresa TS Eletrônico do Brasil Indústria e Comércio Limitada também foi condenada ao ressarcimento dos valores recebidos, direta ou indiretamente. O ex-secretário de Saúde de Santa Catarina, Elton Zeferino, também foi condenado ao ressarcimento dos prejuízos na medida de sua responsabilidade, valor que será definido durante a fase de liquidação da sentença. Uma vez que existe uma decisão judicial final que reconhece que houve o desvio, e reconhece, inclusive, identifica o responsável por esse desvio, esse valor que defasa o orçamento público, é importante que ele seja devolvido. Ele pode ser pago voluntariamente ou executado judicialmente, havendo ali, portanto, bloqueio de valores de contas bancárias ou a penhora de bens. A devolução financeira aos cofres públicos pode beneficiar o Estado. Esse recurso que é recuperado é fundamental para a recomposição de política pública, de investimento público e de devolução desses valores em serviços para a população. Nós não conseguimos contato com a empresa Veigamed e os diretores Rosimari Neves de Araújo e Pedro Nascimento Araújo. Mas no processo, a defesa afirmou que houve mudança nas especificações técnicas exigidas pelo Estado, escassez global de respiradores e que fornecedores internacionais passaram a exigir pagamento antecipado. A empresa classificou a ação popular como politicamente motivada.
A TS Eletrônica do Brasil declarou em nota que a empresa não tem qualquer participação ou culpa no episódio relacionado ao fornecimento de respiradores no estado. A nota diz que a empresa jamais teve contato com o estado de Santa Catarina e que foi contratada unicamente para importação de respiradores, sem saber à época que os recursos envolvidos tivessem origem pública ou que a empresa contratante mantivesse relação com o estado. Também não conseguimos contato com o ex-secretário de Saúde, Elton Zeferino. No processo, ele afirmou que autorizou apenas a dispensa de licitação, amparado por parecer jurídico e que jamais determinou o pagamento antecipado. Segundo a sua defesa, a liberação dos recursos ocorreu após certificações emitidas por servidores responsáveis pela fiscalização contratual. O espaço segue aberto para eventual manifestação. Ainda sobre esse caso, de acordo com um colunista político do jornal ND, Paulo Hollenberg, a Controladoria Geral do Estado rejeitou o pedido de reconsideração da TS Eletrônica do Brasil e manteve a multa de mais de R$1 milhão aplicada à empresa, com base na lei anticorrupção.